Eu sei que em algum momento da sua vida você já sentiu exaustão por estar a serviço de tudo e de todos. Por ser sempre aquela pessoa disponível, disposta, com bons conselhos, aquela pessoa que as pessoas adoram desabafar, porque possui conselhos assim assertivos e valiosos para os outros. E que isso fez com que você se sentisse, sim, importante, que é um lugar que você gosta de ocupar, mas que logo aí, na esquina, faz com que você se sente exausto. E muitas vezes o que acontece é que, para parar quem ajuda a tudo e a todos, uma doença surge, além daqueles sintomas tão conhecidos de você mesmo se sentir invisível, não vista, e quando você precisa, ninguém ser capaz de te entregar aquela ajuda que você entregou a tantas pessoas, as pessoas sequer perceberam que você estava precisando de ajuda. Então você se move na vida como um trator, com a certeza absoluta que precisa ligar o modo sobrevivência e fazer o que precisa ser feito para dar conta. Ou então, que você já sentiu que estava pagando uma pena, estava sendo punido pela vida, por Deus, por um crime, por uma falha que você sequer lembra de ter cometido. Que você se sentiu injustiçada por fazer tudo correto o tempo todo e ainda assim ser atingida por diversas mazelas, das quais você não compreende porque você é escolhida, porque você foi o escolhido para sofrer esse algo terrível. Esses são os extremos que a gente ocupa quando a gente está sem conseguir olhar a vida com clareza e através de lentes não tão poluídas pela nossa história e por tudo aquilo que somos. E eu posso falar disso com propriedade, não porque eu estudei, sim, eu estudei bastante sobre isso, mas porque eu já vivi na carne cada um desses extremos. E eu vou contar um pouquinho para vocês, para que você possa entender um pouco mais. E também vou te ajudar com recursos e algumas estratégias de como sair desse looping onde você se sente o herói de tudo e de todos e por isso mesmo ninguém consegue te ajudar. E quando você sente que está sendo o escolhido para todas as dificuldades da vida. Eu, por muito tempo, acreditei então que eu precisava ser a heroína da minha família, que precisava ajudá-los a todo custo. Há uma década atrás, fiz uma mudança importante na minha vida, mudei de estado, retornei para a casa dos meus pais, saí de um concurso público, vendi o apartamento em que eu residia, porque eu acreditava que esse meu movimento era necessário para ajudá-los, que eu tinha as respostas que eles, como meus pais, não estavam encontrando, que eles, como maiores, não estavam reconhecendo. Então eu ia lá e entregar essa ajuda e obviamente que eu percebi que a única coisa que eu posso fazer com os meus pais é ser filho, que qualquer atitude que eu tenha de querer mandá-los, contar para eles o que é importante, e você deve vivenciar isso na carne aí também. Quando você tenta ajudar os teus pais ou tenta ajudar pessoas que não pediram, mas principalmente os teus pais, o que acontece é que talvez no primeiro momento fique tudo bem, mas logo depois a coisa parece que vai para um lugar de confusão, aonde vocês acabam brigando, discutindo, ou então você começa a se sentir muito exausto, muito exausta e sobrecarregado, porque cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos pais de um lugar onde a gente sente que sabe mais do que eles, numa postura inadequada, sempre gera efeitos negativos. E eu não estou dizendo aqui para abandonar os teus pais ou deixá-los à própria sorte na velhice ou numa situação em que eles precisem de você. Estou dizendo que essa ajuda precisa ser feita de um lugar específico de respeito, de honra, mas não é o assunto aqui para agora. Deixa eu voltar 2 passos para contar aqui. Então, eu acreditei que precisava fazer esse movimento de ajuda. E o que aconteceu foi que eu comecei a me sentir exausta, cansada.
Me faltava ar, meu peito pesava, eu não tinha mais ânimo para cuidar da minha própria vida. Logo eu comecei a ser freada por doenças. Eu tinha gastrite, sinusite, todas as ites possíveis. Encontrava em mim alguém com uma imunidade mais baixa, alguém que estava exausta, que estava negligenciando a própria saúde. E então chegava até mim, e eu preciso agradecer, porque as coisas que chegaram até mim foram coisas leves, e eu logo que percebi que isso estava acontecendo, me puxei pelo cangote e encontrei de novo um lugar onde eu conseguia ser um protagonista da minha história e ocupar a postura correta em cada uma dessas relações. Então, quando eu saí desse lugar de ajudar todo mundo, e obviamente que eles ficaram infinitamente melhores quando eu me retirei desse lugar, a nossa relação ficou infinitamente melhor, porque ninguém precisava de mim, a não ser como filha, a não ser como irmã, a não ser como esposa, a não ser que eu ocupasse o meu lugar, que é o único lugar que a gente tem poder e recursos para ocupar. Tô lembrando que quando eu era mais nova, deixa eu botar a musiquinha aqui, estamos sem musiquinha, né? Deixa eu dar um play aqui. Todo mundo me chamava de a dona da razão, porque não tinha um assunto que não surgisse em casa que eu não tinha um bom conselho sobre ele. A dona da razão. E aí, depois que eu passei por esse período, o que aconteceu foi que eu, então, sofri uma dor muito grande. Eu passei por um período onde os meus planos de vida foram severamente alterados pelas consequências da vida. A vida tá aí para ser vivida, né? A vida tá aí acontecendo e a vida não tá muito preocupado com os nossos planos ou com aquilo que a gente acredita que a gente quer para nossa vida. Então, eu tinha desenhado um caminho para minha vida. Então eu aprumei minha postura, fui num lugar melhor, fiz alguns planos, tinha certo como eu queria que a minha vida acontecesse daquele momento em diante. E a vida fez o quê? A vida foi lá e me entregou uma dor, algumas dores bem importantes. Assim, dores que me levaram a ficar, inclusive, com a vontade de viver muito fraca. Isso quer dizer que eu não pensava em tirar minha própria vida, mas que se minha vida fosse tirada de mim por algum motivo, eu não acharia tão ruim. Eu estava nesse buraco de dor. E aí eu engatei numa vitimização. Eu acreditava, fielmente acreditava, assim, do momento que eu fechava meu olho ao momento que eu abria meu olho de manhã, de que Deus estava me punindo e que eu não sabia o porquê. Que existia uma injustiça envolvendo a minha história que não fazia o menor sentido. Pois eu era uma pessoa boa, estava fazendo as coisas certas, tinha tentado me mover aí por todo o desenvolvimento pessoal e que Deus estava me punindo. Passei um tempo brigada com tudo e com todos, confiante de que a minha ira é que teria um bom resultado. Fracassei miseravelmente. Então eu precisei reconhecer que ambos os extremos estavam contando mais da minha dor e dos recursos que eu estava desenvolvendo para enfrentá-la do que realmente sendo algo útil para me mover. Isso tem muito a ver com a nossa, abrindo um parêntesesão aqui, que eu já vou fechar, acreditar que eu sei o que o outro precisa, ou que eu estou sendo especialmente perseguida por Deus, além de uma desconexão da realidade provocada pela dor, também tem aí como pano de fundo as dores, os traumas, os mecanismos de defesa, também tem aí uma importância, percebem? Esses são os lugares que, quando estamos fora de ordem nas relações, nós ocupamos com facilidade, ou do herói ou o de vítima. No lugar do herói, nós somos ruins em manifestar as nossas necessidades. A gente espera que o outro adivinhe o que queremos e seguimos na vida assim, fazendo, sendo os tratores, trabalhando, ajudando, estando disponível para o outro, fazendo o que precisa ser feito. Todo dia acorda, faz no modo sobrevivência ligado, trabalhando, entregando, ajudando. E
não sabemos manifestar o que queremos. Então, muito daquilo que a gente diz que ninguém está disponível quando a gente precisa, é porque a gente não manifesta, a gente também não abre espaço para se vulnerabilizar e para pedir o que a gente precisa para o outro com clareza. A gente sequer abre espaço para abrir abre espaço para as emoções. A gente tá ali, trator, robô, máquina, fazendo, ajudando. E é interessante aqui, de novo vou abrir um parênteses, vou fechar um parênteses, que quando a gente tá nesse lugar, a gente quer ajudar todo mundo e a gente precisa ajudar todo mundo, e a gente tá sempre disponível, isso tem relação com um mecanismo de defesa, com as nossas dores, estamos fora de lugar. E com isso a gente precisa ajudar as pessoas. As pessoas estão a serviço do nosso próprio bem-estar. A gente precisa estar nesse lugar. A gente não consegue não estar ajudando as pessoas nesse momento, porque a gente está aí ocupando as pessoas para também não olhar para nossas próprias dores. E então, normalmente o que acontece é que algumas pessoas não recebem bem essa ajuda, porque elas sentem que estão sendo ajudadas muito mais porque nós precisamos do que sendo uma ajuda genuína. A gente facilmente invade espaços alheios quando estamos nesse lugar, quando a pessoa não pede ajuda e a gente dá ajuda. Quando, por exemplo, alguém conta que tá com dor de barriga e a gente já corre contar os 3 chás milagrosos, ou o que tal medicação me ajudou, ou o que tal pessoa fez, ou então a pessoa conta que tá com alguma dificuldade e a gente já vai lá e resolve para a pessoa, ou dá 1.705 ajudas ou sugestões para essa pessoa melhorar. Tô falando do basicão aqui, né? Tem ajudas que são muito mais intensas. Então, nesse caso, a ajuda está mais a serviço de quem está ajudando do que o ajudado, e com isso o que acontece no momento que a gente diz que as pessoas são ingratas, que as pessoas não fizeram pouco com o que a gente fez. Isso tem relação de que elas não pediram, a gente que está aí entregando, né? A gente que está entregando mais porque a gente está precisando do que pro outro. O outro não pediu. Então aqui o convite importante é, se você está se sentindo com um modo herói, com um modo piloto automático, comece a observar isso, trazer isso com clareza. Muitas vezes o simples fato de percebermos que nos movemos nesse lugar já ajuda. E provavelmente você está nesse lugar porque em algum momento do seu desenvolvimento você decidiu seguir sozinha, seja pela ausência real ou então a ausência percebida de algum dos teus pais, seja porque você viu alguém que você ama sofrer e fez promessas de que você, quando grande, o ajudaria. Então, sempre tem um pano de fundo aí que a gente precisa olhar com carinho, né? Então, desse lugar, a única coisa capaz de nos parar é a exaustão e a doença, né? Se a gente não traz isso com clareza para nossa própria vida. No outro extremo, encontramos a nossa versão terceirização de responsabilidades. Na minha história, que eu contei pra vocês agora há pouco, no lugar de eu colocar a minha dor embaixo do braço e a transformar em uma fonte de força, pensar, bom, é o que temos pra hoje, o que eu faço com isso? Eu passei um tempo esperneando com Deus, me sentindo a vítima, e no lugar de vítima, a gente acaba o quê? Desabafando. Eu não fiz isso, não é o meu perfil, mas a gente acaba vendo muitas pessoas que estão nesse momento de mais vitimização, desabafando nas redes sociais, para amigos, para família. Um desabafo com a intenção de angariar aliados. E nesse desabafo encontrar uma ou outra pessoa que tá lá numa postura de herói para fazer o que precisa ser feito, em vez de a gente dar conta da nossa própria vida. Pensem comigo. Aliviar, ela retira a pressão que poderia ser usado para resolver o problema. Ou para a gente conseguir transformar aquela dor em força. Ó, pensa comigo. Vou até pausar aqui para conversar com vocês. Quando a gente tá com um problema, aquele problema tá aqui dentro, fervendo.
tá aqui dentro tirando a nossa paz, tirando o nosso sono, gerando uma pressão, fazendo com que a gente pense sobre ela, nos convidando a encontrar resposta para ela. E aí, ao invés da gente se centrar, fechar a panelinha de pressão e deixar ela ferver, não até o ponto dela explodir, mas até o ponto que o alimento está pronto, até o ponto em que a gente está pronta para agir, a gente vai lá e conta para alguém. E quando a gente conta para alguém, a gente diz assim: nossa, me senti tão aliviada, agora eu tô aliviada. Isso acontece muito nas relações de casal. Eu brigo com o meu marido, por exemplo, e ao invés de eu fiquei muito braba, muito puta, muito zangada, a gente precisa conversar alguma coisa dos nossos contratos aqui, contratos como casal, os contratos que permeiam a nossa relação não estão sendo respeitados, ou não foram ditos com clareza, ou eu não manifestei uma necessidade, ou o equilíbrio foi pro brejo, aconteceu alguma coisa aqui na minha relação de casal, e então eu tô aqui tentando olhar para isso, e ao invés de eu perceber o que tá acontecendo aqui na minha relação de casal, eu pego e vou lá, chamo uma amiga e conto tudo pra ela o que aconteceu. Muito provavelmente ela vai passar a mão na minha cabeça, dizer que eu tenho razão, e que eu deveria fazer isso, aquilo. E eu então agora, mais confiante das minhas boas razões, volto pra casa, brigo mais um tanto. Ou então, se é uma amiga assim mais ponderada, vai só me ouvir, dizer que vai passar, que vai ficar tudo bem. Então eu me alivio e chego em casa aliviada. Então eu chego em casa mais estressada ou então aliviada. E em ambos os casos, se eu chego mais estressada, eu vou brigar mais ainda. E se eu chego muito aliviada, eu vou ficar em silêncio, por exemplo. Então, em vez de sentar com ele e resolver, eu vou aguentar ali mais 15, 20, 30 dias em silêncio, até que esse assunto que poderia ter sido resolvido no primeiro atrito, volte no segundo atrito, e então eu decida resolver, ou então eu vou lá, desabafo de novo, volto para casa, não encaro de frente o problema e vou aumentando. Fecha esse parênteses para dizer que quando a gente tá nesse lugar de vitimização, a gente acaba buscando aliados, né? Buscando aliados. E com isso a gente fica de consciência mais leve e a gente não age, não faz o que precisa ser feito. Aqui também, estar nesse lugar também tem um fundo emocional, também tem uma história, também tem um porquê, né? Tanto no lugar de herói, quanto no lugar de maior vitimização. Então, eles têm essa origem, vou deixar isso claro, né? Tem essa origem no sofrimento, nas defesas que somos capazes de construir. E o convite aqui é para que você se olhe com carinho em primeira instância, de que se você se percebeu ou mais no modo trator, no modo herói, eu ajudo todo mundo, ou então no modo vitimização, Deus está me perseguindo, tudo de errado acontece comigo. Ter a clareza do que está acontecendo é um primeiro passo importante. Ter clareza faz com que a gente dê 2 passos para trás e retire um tanto da venda que nos cega e nos faz agir achando que aquilo que a gente está fazendo está em conexão com a realidade, quando é apenas o efeito de nosso mundo interno bagunçado, das nossas posturas nas nossas relações bagunçadas. Então, o convite desse vídeo é para que você verifique nas tuas relações em que ponto você está. Se você está num modo mais herói, sobrevivência, e então você pode passar a reconhecer melhor as tuas necessidades, que é um primeiro ponto, que quando a gente está nesse lugar, a gente negligencia as nossas vontades, o que a gente precisa, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, as coisas que nos fazem felizes. Então, parar de negligenciar a tua existência e a partir desse momento onde você reconhece o que você precisa, quem você é, o que você gosta, o lugar que você ocupa, você para de querer que as outras pessoas adivinhem o que você precisa e você manifesta de forma clara, de forma direta o que você precisa. E aí também, se você se reconhecer mais nesse lugar de vitimização, você para de perguntar por que eu, por que comigo? E se pergunte, por que não comigo? O que eu tenho de especial que me blindaria de que essa mazela que faz parte de quem está na vida aconteça comigo? E desse lugar,
Começa a preservar as palavras, pois as palavras ela tem poder. Quando a gente desabafa com o outro, a gente abre para o outro um lugar na nossa existência. A gente abre espaço para que a energia do outro chegue na nossa vida, para que a vida do outro nos invada. Então, pare de ocupar esse lugar e comece aos poucos a reconhecer que você pode ocupar um lugar de protagonista e que mais recurso tem, quem mais dor deu conta de... E eu sei, eu já disse isso também. Mas eu não quero ter dor para me tornar mais forte, eu não quero ter dor para me tornar mais resiliente, mas a vida é o que é. Quanto mais dor somos capazes de encontrar um lugar e transformar em recurso dentro de nós, quanto mais a nossa caminhada nos lapida e a gente dá conta de transformar aquelas nossas dores em fontes de recurso, mais potente, mais tesouros, mais evolução a gente encontra na vida. E se a gente der conta de perceber que estamos única e exclusivamente nessa vida para evoluir e servir aos outros não como quem está no modo herói ajudando todo mundo, né? Mas como quem faz parte de algo maior e que é ajudado e ajuda dentro de um equilíbrio de pedir, de receber, de estar contribuindo para a existência. O fato de nos lapidarmos e evoluirmos a partir das nossas dores e mazelas fazem parte do pacote. Ocupar esse lugar nas relações, perceber os tipos de vínculo, os tipos de conexão que você exerce e como se mover de forma melhor por cada um deles, é sim essencial para que você ocupe cada vez mais um lugar de protagonista. Então, fica a dica aqui para não me estender mais do que eu já me estendi, abri muitos parênteses, espero que tenha sido útil e se você gostou, me deixe aqui nos comentários. Eu sei que é muito clichê ficar pedindo para deixar comentários, mas é o jeito que eu consigo saber se está fazendo sentido isso para vocês, tá bom? Então, traga isso à luz. Tira a venda dos olhos, perceba em que lugar que você está. Esse é o início do caminho.